Para falar agora sobre o Dia Internacional da Enfermagem, né, dia 12 de maio, hoje, que comemora-se então o Dia Mundial da Enfermagem e o Dia do Enfermeiro, em homenagem a Florêncio Nightingale, marco da enfermagem moderna no mundo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o James Francisco dos Santos. Ele é presidente do Corém, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos os ouvintes que nos estão assistindo nesse momento. Vamos falar um pouquinho então desse dia que é tão importante, principalmente levando em consideração que esses profissionais foram e são essenciais nesse momento de pandemia, né? É um dia extremamente importante para a enfermagem do mundo inteiro. Hoje nós comemoramos o dia 12 de maio, o Dia Internacional dos Enfermeiros, em relação ao nascimento de Florence Nightingale, uma enfermeira que dedicou a sua vida para mudar o cenário da enfermagem no mundo, né? Lá no ambiente da Guerra da Crimeia, ela conseguiu mudar a mortalidade de 40% para 2%, utilizando medidas bem simples e que hoje nós recomendamos no momento de pandemia porque vai salvar muitas vidas, que é a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel, que é a separação dos doentes graves dos não graves e a visita à beira-leito. E isso faz parte da nossa rotina de enfermagem, né? Nós trabalhamos diuturnamente ao lado dos nossos pacientes, tentando ajudar cada vez mais aqueles que necessitam. Contudo, a nossa enfermagem tem, ao longo desses 15 meses, aí, sofrido bastante com essa situação de pandemia. Temos tido diversos afastamentos dos profissionais de enfermagem, dos seus familiares, por medo de transmissão do vírus para eles. Mais de 60% dos profissionais se afastaram dos seus familiares justamente para evitar que houvesse a contaminação nesse momento em que nós ainda não tínhamos a vacinação e hoje ainda seguimos com toda essa dificuldade. Realmente a enfermagem tem feito um trabalho de mudança de cultura ao longo desses meses, mudando protocolos, se adaptando às rotinas de trabalho e promovendo o melhor da assistência aos nossos pacientes. Hoje também os enfermeiros ganharam uma nova função, né? Por conta da Covid-19, em que as pessoas não podem receber ali visitas dos seus familiares, eles também acabaram sendo a única, né? O único elo ali emocional também. Sim, a enfermagem ela sempre teve esse papel de estar ao lado dos seus pacientes, de assisti-los com empatia, com um olhar diferenciado para o lado humano, né? A profissão enfermagem ela é dotada dessas características que hoje são muito úteis no nosso dia a dia. Lembrar que a nossa população a população dos hospitais ela ficou totalmente separada dos seus entes queridos, os seus familiares não têm acesso e esse sentimento de solidão é muito ruim para os nossos pacientes que têm uma debilidade clínica. Então a enfermagem tem, através de medidas simples, mudado a perspectiva do cenário emocional desses pacientes, trazendo a eles a possibilidade de, através de videochamadas, de chamadas de áudio para os familiares, fazendo mãozinhas para aquecer a mão dos pacientes, fazendo um diário afetivo, levar a esses pacientes que ficaram isolados por diversos motivos um momento de carinho e de conforto para ajudá-los nessa missão aí de se recuperar da Covid-19. É verdade. Às vezes utilizando seus próprios equipamentos, né? Seus próprios celulares ali, disponibilizando acesso à família, né? Com a vacinação dos profissionais da saúde, o que vocês já perceberam de impacto? Porque, infelizmente, muitos foram infectados, muitos adoeceram de forma grave e vieram a óbito, né? Sim, tivemos muitas baixas ao longo desse período de pandemia. O Brasil é um país que mais teve morte de profissionais de saúde no mundo, né? Nós perdemos aí um número ainda subestimado, porque nós não temos dados fidedignos dessa constatação, mas nós perdemos mais de 700 profissionais de enfermagem ao longo desse período de pandemia. E, consequentemente, a vacinação ela vai começar a produzir uma mudança das características tanto para os profissionais quanto para a sociedade, quando o maior número de profissionais forem vacinados. Hoje fizemos uma pesquisa que foi realizada, uma sondagem que foi realizada pelo Corém São Paulo, voltada para a vacinação, e nós tivemos aí que do número
de profissionais, apenas cerca de 75% a 80% desses profissionais foram imunizados. Mas de um contingente de 550 mil profissionais, apenas 12 mil profissionais participaram da nossa entrevista, da nossa sondagem, que é um número que pode se traduzir de forma significativa, mas a gente entende que o número pequeno de profissionais que nós temos em relação à população ainda não é o suficiente para nos dar a garantia de que isso vai mudar o cenário de mortalidade. Além do que, como se dizem em todas as pesquisas, como se é colocado no mundo científico, quando nós atingirmos 70% da nossa população vacinada, é que nós começaremos a mudar as estruturas da sociedade quanto à vacinação e ter aí resultados bem positivos. E ainda resultados muito incipientes para garantirmos que essa vacinação dos profissionais tem trazido a diferença. Ainda com tudo isso, é possível dizer que hoje é um dia de comemoração? Com toda certeza. Nós jamais perderemos o foco da nossa profissão, que é a busca pela valorização, a busca por uma condição adequada de trabalho, por situações de ter um piso salarial. Hoje nós temos aí no Senado sendo tramitado o PL 2564 de 2020, de autoria do senador Fabiano Contarato, e nós lutamos para que a representatividade política que se tem hoje no cenário legislativo possa nos ajudar a colocar causas como essa e que a sociedade nos apoie e nos dê a oportunidade de ter aprovado, porque certamente vai aumentar o nosso fator de comemoração, né? Nós precisamos comemorar mesmo frente a todas as perdas que nós temos, ainda temos aí a possibilidade de ter profissionais comprometidos, que são proativos e que mudam cenários com o seu trabalho diário. Então, é motivo de comemoração, sim, para a enfermagem no dia 12 de maio, para celebrar a vida, para celebrar as ações que a enfermagem tem feito em prol da sua própria condição e da condição da nossa sociedade. E de que maneira o poder público pode ajudar também a diminuir, né, os impactos em que essa profissão sofre já ao longo dos anos? Nós sabemos que os enfermeiros acabam tendo turnos muito longos, né? Não só durante esse período de pandemia, mas normalmente, né? Quando a gente conversa com alguém da enfermagem, sempre comenta sobre isso. Turnos muito longos, muito cansativos, muito exaustivos. Como mudar essa realidade para que também a população seja atendida de uma forma diferenciada também, né? Às vezes até alguém reclama, fui mal atendido ou a pessoa não estava ali no seu melhor dia. Mas imaginando que se trabalha ali, sei lá, 16, 18, 20 horas, fica complicado, né? A grande maioria dos profissionais de enfermagem tem mais de um vínculo empregatício. Então, isso nos leva a entender que eles vão ter jornadas de no mínimo 12 horas. Alguns têm jornadas de 24 ou até 36 horas, a depender do seu regime de trabalho. Então, isso é realmente um fator de desgaste muito grande. Associado à situação de pandemia, isso se torna muito pior. Por isso, nós temos aí um cenário de adoecimento mental desses profissionais de enfermagem que precisam ser trabalhados. A sua pergunta foi: como a sociedade pode nos ajudar, como os políticos podem nos ajudar nesse momento? Certamente, o que a enfermagem busca, não só desde o ano de 2020, mas desde 2000, nós temos o primeiro PL que foi colocado no ano de 2000 no ano de 2000 para votação do nosso piso salarial e da nossa jornada de 30 horas. E assim como os outros 14 que vieram depois deles foram apenas tramitados e não foram votados nem na Câmara dos Deputados e nem no Senado. Então, o que nós podemos fazer é pedir a mobilização da sociedade, que hoje entende que sem saúde não se faz enfermagem, e nós dizemos que quando a enfermagem avança, a sociedade avança, a saúde avança, porque profissionais seguros, profissionais com boas qualidades de trabalho, são profissionais que podem oferecer à sociedade um cuidado muito mais seguro e de qualidade, porque nós não teremos profissionais cansados, profissionais adoecidos e que são muito mais suscetíveis a cometerem desvios, não em decorrência de má índole, mas em decorrência do próprio cansaço, da própria exaustão que esses profissionais são levados diariamente. Bom, quero agradecer então a participação de James Francisco dos Santos, presidente do COREN, Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, e também parabenizar a todos os profissionais por esse dia que é tão importante. Obrigado, Priscila. É um prazer enorme poder participar, trazer à sociedade o trabalho da enfermagem.
Nós criamos nesse mês de maio, o Maio Verde Esmeralda para valorizar a nossa profissão e começar e conversar e dialogar com a sociedade, mostrando o valor que cada um dos profissionais tem. E fica aqui o abraço deste presidente a todos os profissionais e enfermeiros que comemoram hoje o Dia Internacional. E no próximo dia 20 de maio nós teremos a comemoração dos nossos auxiliares e técnicos de enfermagem. Então, meu muito obrigado a cada um dos profissionais de enfermagem e à sociedade que nos acolhe. Muito obrigada, ótimo dia. Nós também deixamos aqui da Rede Alesp os nossos agradecimentos e os parabéns a vocês.